Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. As nossas palestras é transmitida ao vivo, à noite, às quintas à tarde. No referido site elas ficam gravadas. E também possuímos uma conta no YouTube. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, a irmã que traz sua mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. A mensagem de hoje está a cargo da nossa irmã Marci. Boa noite a todos os irmãos. Bom, meus irmãos, para a nossa reflexão hoje, juntos, trazemos do Evangelho de Lucas uma passagem do nosso Mestre Jesus, que Lucas nos conta que numa oportunidade Jesus estava em Betânia, que era um povoado que ficava perto de Jerusalém. E estando lá, ele foi convidado por Marta para ir até a casa dela. Marta, que era irmã de Maria e irmã de Lázaro. E Jesus aceitou o convite de Marta. E quando ele chegou na casa desta família, Maria sentou-se aos seus pés, porque ela ficava fortemente impressionada com a palavra do nosso Mestre Jesus. Então Maria sentou-se aos seus pés, largou tudo o que estava fazendo e sentou-se aos seus pés. E a irmã dela, Marta, começou a fazer as suas tarefas domésticas. Atarefada, nervosa, ela estava preocupada com a visita de Jesus no seu lar e queria que tudo estivesse limpo, que tudo estivesse organizado. Mas Maria não se preocupou com nada, simplesmente sentou-se para ouvir Jesus. E Marta ficou aborrecida com essa postura da irmã. E, inclusive, ela falou para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só no serviço? Diga a ela que me ajude. Então Jesus olhou para Marta e disse o seguinte: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Meus irmãos, esta passagem do Mestre Jesus, ela é muito estudada, muito comentada, como tantas outras, no meio espírita. E o que nós temos nesta passagem? Qual é a reflexão? A que reflexão nos leva esta passagem? Em primeiro lugar, nós temos dois símbolos aí, que são as duas irmãs. Marta, que significa as mãos operosas,
as mãos que trabalham. E Maria, que significa a ligação, a conexão com os planos superiores da vida. E o que nós podemos refletir, trazendo para a nossa vida, para a nossa encarnação, para a nossa vivência, esta passagem? Nós vamos começar dizendo, meus irmãos, que a nossa caminhada, a nossa encarnação, a nossa passagem atual, né, que estamos aqui no mundo material, ela é breve. São 50, 60, 70, 80, 90 anos. E se nós formos pensar, isso é pouco tempo. E muitas vezes nós ficamos todo esse tempo vivendo como Martas. Um dia atrás do outro, sempre nervosos, sempre atarefados, sem parar e sem refletir no verdadeiro significado da nossa vida. E quando chegar a hora da nossa desencarnação, que é o que vai acontecer com todos nós, não temos como fugir disso, nós poderemos ter uma surpresa desagradável. Porque na hora da desencarnação, meus irmãos, quando nós terminamos essa etapa da vida material que estamos agora e retornamos para o mundo espiritual, é que nós vamos realmente nos enxergar por dentro. É a desencarnação que revela o que nós temos por dentro. E aquilo que nós nos tornamos por dentro é o que nós conseguimos fazer do material didático que Deus nos oferece quando aqui chegamos. Material didático é qualquer coisa, todo instrumento que nós utilizamos para aprender, que nós utilizamos para ensinar. E tudo aqui, neste mundo que nós estamos, é material didático. A nossa família, o nosso trabalho, a posição social que nós nos encontramos, as situações difíceis, outras não tão difíceis, que nós vivemos. Inclusive, meus irmãos, o nosso corpo físico. Tudo é material didático que, quando nós retornarmos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, nós vamos deixar tudo aqui. Fica tudo aqui. Porque quando nós nascemos simples. Nós trazemos a nossa bagagem espiritual, a nossa bagagem moral e mais nada. Tudo que nós temos hoje é construído, é conquistado. A nossa família, a nossa casa, a nossa profissão. Nós passamos anos e anos estudando para ter uma determinada profissão. Nós passamos anos e anos trabalhando para depois termos direito à aposentadoria. E assim é a nossa vida. Nós vamos construindo, e se vocês pararem, se nós pararmos para pensar, nós chegamos sem nada e tudo que temos hoje foi fruto do nosso trabalho. Tudo que nós conquistamos. Só que quando soar a hora, o momento de nós retornarmos, nós vamos deixar tudo aqui. Nós vamos deixar a família, nós vamos deixar o nosso trabalho, a nossa posição social, inclusive o nosso corpo físico. Nem isso nós levamos de volta para o mundo espiritual. E aí nós vamos pensar, mas o que fica então? O que eu levo dessa experiência, né, dessas alegrias, dessas tristezas, dos problemas, dos obstáculos que nós enfrentamos, todos nós enfrentamos? O que é que nós levamos? Tudo aquilo que nós conseguirmos construir dentro de nós com o uso desse material didático que Deus nos oferece.
trabalho, a família, o corpo físico, tudo que nós conseguirmos aprender, todas as virtudes que nós conseguimos conquistar, todas as vitórias que nós conseguirmos em relação aos vícios, às más tendências, às imperfeições que ainda nós trazemos. Ou seja, como disse Jesus para Marta, nós vamos levar a melhor parte. Aquilo que não será tirado de nós. Porque não nos enganemos, meus irmãos, não levamos nada de material. Então Jesus, ele vem nos alertar com esta passagem a respeito da síndrome de Marta, que é este comportamento que afeta muitas pessoas, né? Pessoas excessivamente preocupadas com o exterior, com os bens materiais, com a lida, com as tarefas, com a parte braçal, com a parte operacional. E isso, meus irmãos, acontece até nas lides espíritas, até no trabalho espírita, onde isso não deveria acontecer devido à profundidade, devido à clareza da codificação feita por Kardec, mas mesmo assim acontece. E ainda temos, né, trabalhadores da seara do Mestre Jesus excessivamente Marta, muito preocupados com o trabalho, com a parte operacional, mas pouco ligado, pouco sintonizado com os planos superiores da vida. Nós podemos, meus irmãos, passar 20, 30, 40, 50 anos trabalhando, por exemplo, com assistência social, ajudando crianças, ajudando idosos, ajudando pessoas carentes, e lá no fundo, lá bem no fundo, eu não ser uma pessoa amável. Eu posso passar 20, 30, 40 anos fazendo exposição, né? Fazendo exposição espírita, e quando saio fora dessa realidade, dessa tarefa, eu posso não conseguir ser capaz de dizer uma palavra de amor. E aonde que a gente verifica isso, meus irmãos? Lá no nosso dia a dia, lá na nossa realidade, onde a gente mostra quem realmente somos por dentro. Eu posso trabalhar com a evangelização das crianças, que é um trabalho muito importante, evangelização de crianças, de jovens, de adultos. Mas eu tenho que me dar conta que o mais importante do que esse trabalho de evangelizar é o aprendizado que eu tiro desse trabalho. Porque se eu só trabalho, se eu só faço, se eu só operacionalizo, mas não consigo parar, não consigo refletir, não consigo meditar para ver o que é que Deus está me falando, o que é que os planos superiores, a espiritualidade maior está me mostrando, está querendo que eu aprenda, eu posso passar a minha encarnação toda trabalhando e não aprender nada. Porque aí eu estou sendo só Marta. Eu estou só resolvendo, trabalhando, eu venho, chego, trabalho, saio, mas não paro para refletir e não paro para aprender. Por isso que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, vives nervosa, vives inquieta com as tuas tarefas, mas uma só é essencial. E isso, meus irmãos, nós podemos trazer para a nossa vida. Tá? Jesus vem nos chamar a atenção sobre isso. Nós temos que estar atentos.
nós temos que fazer um bom aproveitamento de toda essa logística que Deus nos oferece quando nós estamos aqui encarnados. E vale a pena dizer, a nossa família, o nosso corpo físico, as pessoas de fora da família que nós convivemos, o nosso trabalho, a nossa profissão. Temos que tomar as rédeas da nossa vida e prestar atenção nos sinais que ela nos mostra. Porque essa questão de deixa a vida me levar, isso só é bonito em letra de música. Mas na nossa realidade, ela não cabe. Não quer dizer que nós temos que ter uma vida contemplativa como Maria. Porque o que Maria fez quando Jesus chegou lá na casa dela? Ela largou tudo o que ela estava fazendo, sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Então pode parecer que seja somente contemplar. Mas nós sabemos que é contemplar, entender e colocar em prática. Por que, meus irmãos, é necessária esta parada, esse momento de reflexão, essa conexão com os planos superiores da vida? Porque Deus, Ele age suavemente. E nós temos que ter sensibilidade para perceber as dicas, os desafios, os aprendizados que Ele nos oferece. Porque muitas vezes nós nem percebemos. Porque nós estamos só como Marta, só operacionalizando, só fazendo, só cumprindo, chegando no horário, e vai, e vem, e chega, e oferece, e resolve, e lava, e passa, e cozinha, e vai, só. E não pensamos, não conseguimos captar o porquê de tudo isso. O porquê de nós passarmos, muitas vezes, por tantas dificuldades, tantos problemas, que muitas vezes nós entendemos que nós não merecemos. Que há injustiça, que há um erro, que há um engano. Mas é porque nós não conseguimos parar. Tem gente que não consegue ficar em silêncio. Porque estamos sempre correndo, estamos sempre tocados, estamos sempre... E não há, muitas vezes, na nossa vida, este espaço para uma meditação. Para conectar-se com os planos superiores da vida. Para entender a nossa vida. Para entender o porquê de nós estarmos aqui. Muitas vezes, meus irmãos, nós passamos... Quanto tempo casados? 20, 30, 40, 50 anos casados. Não é? E muitas vezes nos separamos porque o companheiro ou a companheira desencarna, por exemplo, e nós, nesses 20, 30, 50 anos, não conseguimos conhecer o nosso companheiro. Porque nós estávamos só de Marta. Nós estávamos preocupados se a comida estava pronta na hora, se a casa estava limpa, se a roupa está passada, né? Se as crianças, né, em relação aos filhos, a mesma coisa. Né? Se foi para a escola, se passou de ano, se leva no dentista, se está doente, leva no médico, se está com a roupa, a comida na hora. E ficamos na parte operacional. É importante? É. Mas muitas vezes nós ficamos só nesta parte. E perdemos as oportunidades maravilhosas de aprendizado e de renovação que, por exemplo, uma vivência em família nos oferece. O casamento, meus irmãos, na verdade, o que é? É um acordo entre duas almas para a evolução dos dois. Então, toda essa estrutura, toda essa logística que uma casa, que um lar precisa para funcionar, é necessário? É. Mas o que Jesus vem nos chamar a atenção é que, embora esta parte seja necessária, tem uma que é essencial, que é a que vai ficar conosco quando nós voltarmos sem nada para o mundo espiritual.
É isso que ele veio nos chamar a atenção. De nós termos esta tranquilidade, esta suavidade, desenvolver em nós a sensibilidade para a gente poder perceber até o que a espiritualidade superior está canalizando em nosso benefício e que muitas vezes, atarefados e nervosos, nós nem conseguimos perceber. No trabalho, muitas vezes, né, estamos só pelo dinheiro. Precisamos de dinheiro, precisamos pagar conta de água, conta de luz, precisamos comprar comida, precisamos pagar aluguel, precisamos pagar impostos, precisamos nos vestir, precisamos. Tá? Mas isso não quer dizer que eu veja o meu trabalho só como uma fonte de renda. Eu tenho que ver no meu trabalho também uma oportunidade de aprender coisas novas, uma oportunidade de ser útil para as pessoas, para a sociedade, uma oportunidade de eu aprender a ser disciplinado, aprender a obedecer, a acatar ordens. Tem tantas coisas que a gente pode aprender. E o trabalho nos oferece várias dessas oportunidades de crescimento. E muitas vezes nós não enxergamos assim. Porque nós estamos só preocupados que nós temos que trabalhar, porque nós temos que ganhar o dinheiro, porque nós temos as contas para pagar. Só que tudo, meus irmãos, tudo que Deus nos oferece é material, é instrumento para nos ensinar alguma coisa. E é isso que Jesus veio nos chamar a atenção. Este é o grande desafio que Jesus nos coloca. Nós termos o coração de Maria. Sermos capazes de escutar as orientações de Jesus. Sermos capazes de perceber as orientações, o amparo da espiritualidade maior. Mas também termos as mãos operosas, trabalhadoras de Marta. Para que nós possamos o quê, meus irmãos? Concretizar no mundo aquilo que a espiritualidade maior espera de nós. Porque todos nós temos algo para fazer na obra divina. Então, esta passagem do nosso Mestre Jesus vem nos fazer refletir sobre isso. Principalmente agora, meus irmãos, neste mês de dezembro, que nós falamos mais do que nunca no nosso Mestre Jesus, que nós possamos parar e pensar. Que nós possamos incluir na nossa listinha, porque todo início de ano, o que nós fazemos? Nós fazemos uma lista de coisas que nós queremos realizar durante o ano. No início. Depois, lá pelo meio do ano, a gente já nem se lembra mais, e agora, como já está chegando perto para a troca de ano, a gente vai rever, e avaliar se nós conseguimos cumprir algum dos nossos objetivos. Então, a nossa reflexão de hoje é para que nós possamos incluir nos nossos objetivos para 2017, que nós possamos parar e prestar atenção na nossa vida. Que nós possamos fazer como Santo Agostinho nos ensina, no Livro dos Espíritos, que ele nos ensina o seguinte, que para que nós possamos nos transformar numa pessoa melhor, o primeiro passo é o autoconhecimento. E ele conta a experiência dele no Livro dos Espíritos para como ele fazia para se conhecer e depois disso investir numa mudança de comportamento, numa reforma íntima. O que ele fazia? Todo final do dia ele parava e refletia a respeito de tudo que ele tinha feito naquele dia, desde que ele tinha acordado.
se ele tinha conseguido fazer o bem, se tinha alguém que teria alguma queixa em relação a ele, se ele perdeu alguma oportunidade de fazer o bem, se desencarnasse naquele momento, se fosse agora, tivéssemos que retornar neste momento para a pátria espiritual, temos alguma coisa para nos arrepender? Teria alguém no mundo espiritual que nós não teríamos coragem de olhar nos olhos? Algo que fazemos e que nos envergonhamos? Então ele fazia esse exercício todos os dias. E a partir deste momento, a partir desta postura, ele pôde se conhecer e ver aquilo que ele tinha que mudar para melhor. Porque, meus irmãos, muitos de nós não conseguimos melhorar porque nós não nos conhecemos. Muitas vezes a gente ouve alguma exposição ou lê alguma coisa da doutrina e até pensa assim, mas isso não é para mim. Porque eu não sou egoísta. Eu não sou intolerante. Eu não sou impaciente. Eu não sou orgulhoso. E deixa aquilo de lado. Mas, na verdade, o que falta para nós é o autoconhecimento. Nós não paramos, nós não refletimos, nós não fazemos como Maria fez. Ter algum momento de deixar as preocupações materiais de lado, deixar as tarefas e fazer como ela fez. Sentar-se aos pés de Jesus, refletir, parar um pouquinho e pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Nós estamos conseguindo perceber? Nós estamos conseguindo ouvir Jesus? Nós estamos conseguindo perceber a ajuda? Não é? Tem gente até que chega ao ponto de achar que não é ajudado, que não é amparado. E isso é impossível de acontecer. Mas por quê? Porque estão sempre inquietos, estão sempre nervosos, estão sempre atarefados, correndo, atrás das coisas materiais, que, voltamos a dizer, são necessárias, mas não são o essencial. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre isso, e aceitar o desafio do nosso Mestre Jesus. Termos o coração de Maria, mas também as mãos operosas de Marta. Muito obrigada pela atenção de todos. Vamos, então, nesse momento, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecer por estarmos aqui, reunidos, nesta sexta-feira, recebendo o esclarecimento da mensagem do nosso Mestre, refletindo sobre o que a doutrina espírita vem nos esclarecer para nos consolar, e pedir, Senhor, que nós possamos ter coragem para mudar, que nós possamos refletir a respeito da nossa vida, dos objetivos que nós temos e incluir nesses objetivos ter um coração como o de Maria, termos a capacidade de nos conectar com os planos superiores da vida, que possamos nos tornar mais sensíveis para poder entender a mensagem do Mestre Jesus, entender os esclarecimentos da doutrina e com isso termos mais força, mais coragem para seguirmos na nossa caminhada, vencendo os obstáculos, vencendo as nossas imperfeições e com isso nos aproximando mais de Deus e consequentemente sendo mais felizes. Que essas energias benfazejas
que já estão sendo derramadas sobre nós pelos benfeitores espirituais. Que essas energias possam nos impregnar, possam aliviar as nossas dores físicas, as nossas ansiedades, as nossas aflições. Que essas energias também, Senhor, possam envolver os nossos familiares que estão no nosso pensamento neste momento. Que essas energias possam envolver os nossos irmãos que estão doentes nas suas casas, nos hospitais, os nossos irmãos que estão aflitos, que estão desesperados com ideias suicidas, que possam ser ajudados e esclarecidos, que só a Deus cabe nos chamar de volta para o mundo dos espíritos. Pedimos pelos nossos irmãos que estão nos orfanatos, nos asilos, nos presídios, nos manicômios, nas fazendas de recuperação, lugares de guerras, de tragédias, Senhor. Que em nome de Deus e de Jesus, os bons espíritos possam ir até lá e aliviar os nossos irmãos. Os nossos queridos que já se encontram no mundo espiritual, te pedimos por eles, que possam estar bem, que possam estar em paz, aceitando bem a sua nova situação de desencarnados, mas confiantes na justiça divina. E que todos nós, Senhor, possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, que possamos retornar para os nossos lares em paz, harmonia e segurança, e que possamos ter um excelente final de semana junto com os nossos queridos, e que nós sejamos um instrumento